Vamos continuar hoje o estudo do Yoshua. Então, estamos aqui no capítulo 13 do Yoshua. E como eu falei, a gente já passou da metade desse livro. E a partir de agora, ele é um livro, quando você faz a leitura, assim, não tem muita história. Ele mais está descrevendo para a gente o que é interessante. Inclusive, agora eu trouxe aqui, quem estiver assistindo, esse aqui é um livro que ele traz para a gente os mapas antigos de Israel, os mapas originais de Israel, melhor dizendo, não antigos. E desde a saída do Egito, a passagem pelo deserto, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Então, todos esses, o mapa, ele está descrito aqui na Torá, e aqui está escrito também algumas coisas. E a conquista, quais cidades eles conquistaram, etc. Então, tem alguns pontos só que eu queria analisar sobre esse capítulo. Cada um deve ler sozinho, mas assim, a maioria é nome de cidades, dizendo que o povo conquistou. E essa passagem começa dizendo que Yoshua, ele ficou velho. Então, só lembrando que a gente falou na aula passada, que Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele, você tem que fazer a conquista das fronteiras de Israel e depois você vai morrer, falecer. E Moshe Rabbeinu se apressou e fez. Já Yoshua, quem somos nós para julgar, mas no nível espiritual dele ele foi condenado por isso, ele demorou na conquista, porque ele sabia que ele ia falecer, a missão de vida dele era a conquista de Israel. E ele demorando, originalmente, teria que viver igual Moshe Rabbeinu, porque Deus falou, estarei com você como estive com Moshe, significando também que a vida dele seria como a de Moshe, e ele acabou, então, perdendo 10 anos da vida dele. Então, aqui o pastor começa dizendo que Yoshua, ele estava velho, quer dizer, estava se aproximando do final dos seus dias. E essa seria uma alusão também à situação dele. E o que acontece? O pastor que ele fala aqui, e a terra, grande parte da terra, não foi conquistada. Espera aí, a gente acabou de ler nos versículos anteriores que eles conquistaram 31 reis. No final desse mesmo capítulo, vai falar que eles conquistaram a maioria de Israel. E o que agora ele fala? Parece que, bom, Moshe, Yoshua tá velho, eles não conquistaram. Então, a explicação é a seguinte, ele conquistou de forma nacional. Quem é o soberano da terra, quem é o rei de Israel, quem é que manda são os judeus, não tinha dúvida. Só que o fato que você diz que você manda, ou vamos pegar ditadura militar, não quer dizer que cada canto ou cada prédio, dependendo da época, eles tinham controle total e absoluto. Então, eles tinham controle geral, eles mataram os reis. Agora, determinadas cidades, determinados bairros, determinados lugares, precisava que os judeus próprios, ao longo do tempo, eles conquistassem. Agora, só corrigindo, o que está no final desse capítulo é que Hashem fez de propósito e Hashem deixou alguns povos lá para testar a gente. Qual que é a ideia? De morrer o Yeshua, desculpa interromper. A gente vai ver no final, eu não quero falar sem ter certeza, a gente vai ver no final. Se eu não me engano, são 110 anos, que era para ele viver 120, acabou vivendo 110. Deixa eu só conferir, se era isso mesmo. Isso, 110 anos. Então, Hashem, ele fez, de propósito, ele deixou de lá alguns povos. Então, qual é o motivo disso? Eu já comecei a comentar isso outro dia, porque a Torá fala para a gente que a conquista de Israel ela tem que ser gradual. Deus, ele fala, teoricamente, como eu falei outra vez, ele poderia mudar a cabeça dos reis lá, falaram, judeus, aqui, a terra é de vocês. Deus fez que essa conquista fosse gradual. Não por eles, e sim por nós. E é isso que a gente vem contando aqui de Yoshua, que todas essas conquistas e a forma como conquistaram, e as histórias que a Torá decide contar para a gente, é uma lição para nós, e não para eles. Esses aí já caputo, já foram embora há muito tempo. Qual é a lição para a gente? Que a única maneira da gente crescer espiritualmente é de forma gradual. Existem momentos, como, por exemplo, a saída do Egito foi num instante, tiveram as 10 pragas, mas a saída em si foi um instante. Tem momentos que você precisa dar um pulo, como se diz em português, o pulo do gato, mas como algo estruturado, como o dia a dia nosso, ele tem que seguir essa regra. Existem exceções, mas de maneira geral, para a gente crescer espiritualmente, tem que ser de forma gradual. Portanto,
Hashem, ele fala que a conquista de Israel, ele vai manter lá os outros povos. A gente vai chegar no próximo livro, o livro dos Juízes. Os Juízes, ele tem uma história só, na verdade. A história é, o povo se assimila com os povos pagãos, começam a fazer idolatria, e esses povos começam a atacar o nosso povo. Aí vem o juiz, vem o profeta, na época juiz, incentiva o povo a fazer chuvá, fazem a guerra, e o inimigo é derrotado. Isso volta todo o tempo ao longo do livro de Shoftim. Então, qual que é a ideia? A ideia é, eu não vou te dar tranquilidade. Se eu soltar a rédea, então, está escrito na Torá, o boi engorda e deu coice, e o churun engorda e dá coice. Se você engorda demais, se você não está preparado, realmente, você vai dar coice. Então, a Hashem sempre deixou lá uma lembrança, cada tanto toca. Então, quando a gente escuta já uma lição prática para a gente, coisas antissemitas, Deus nos livre de ataques a Israel e etc., lembrar que isso aqui está para fazer a gente acordar. Hashem, ele manda sinais para a gente não estou condenando ninguém ou justificando nada. Não estou dizendo, o cara que morreu porque ele precisava, não é isso. Eu estou dizendo que para nós, depois do fato, além das questões de segurança, atitudes nossas práticas no mundo físico, mas a gente parar e meditar, opa, está tocando o alarme. Está tocando o alarme, alguma coisa está acontecendo. A gente tem que estar esperto para entender. Então, a Hashem fez questão que quando o Mashiach não chegar, a conquista não ia ser total. Isso só aconteceu total em 2 momentos. Na época do rei Davi, está escrito que ele acabou com todos os inimigos de Israel. E o segundo momento foi na época de Shlomo. E, curiosamente, há uma diferença muito grande. O Davi da Melech, ele conseguiu por força. O Shlomo Melech conseguiu por respeito. Negociação. Não, respeito. O Davi da Melech, ele se impôs. Guerras, sangue, e pronto, todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou quieto. Shlomo Melech não precisou se impor. Com a grandeza da sabedoria dele, os reis vieram e se prostraram perante o rei Salomão. Essa foi a única época que realmente, por isso o nome dele era Shlomo, que Shalom Hayab Yamav, ele tinha Shalom, ele tinha paz, a verdadeira paz. Você ter paz porque você se impôs, ok, relativamente falando, é uma paz, às vezes precisa. Mas, se você tivesse alguém no nível de Shlomo Melech, então Shalom, ele tinha a paz absoluta. Então, esses foram os únicos momentos. Por quê? Por que demorou tanto para chegar nisso? Porque se essa paz tivesse, logo que eles entrassem em Israel, a turma ia esquecer de Hashem. Já na época do rei, Shlomo, que você tinha o Beit HaMikdash, você tinha um núcleo do povo, você tinha a santidade lá, visível a todos, esse risco não tinha. Foi a melhor época de toda a história para nós, porque a gente tinha o material e o espiritual. Tínhamos um rei judeu, que ele era ambos muito rico e muito sábio. Temente a Deus e com abundância material. Então, se isso acontecesse no extremo em outras épocas, a gente não estaria pronto para realmente continuar vivendo como judeus. Então, por isso aqui, o Tanakh, a gente vê que ao mesmo tempo ele diz que a terra ainda faltava muitos quilômetros ainda para eles conquistarem. Sim, de maneira global, nacional, eles já se impuseram. Yoshua agora é soberano sobre a terra, o povo judeu, eles são soberanos da terra. Mas, em termos práticos, ainda cada família ou cada tribo teria que ir até seu lugar, e lá eles iam ter determinadas guerras civis, entre aspas. Eles teriam que fazer, não era uma guerra nacional, seria uma guerra civil. Eles teriam que ir lá se impor cada um deles. E vários desses lugares foram conquistados, não, reconquistados, conquistados e conquistados, e com certeza dependia também do mérito deles, porque Israel realmente, é escrito que quando a gente não tem mérito, Israel vomita essa linguagem, Israel espelha a gente. E quando a gente está merecedor, então Hashem traz a gente de volta para a nossa terra. Esse é o ponto principal desse capítulo. Certo, Marcelo? Interessante, né? De lá para cá, nunca mais tivemos paz. Desde o rei Salomão? Tivemos o segundo então, assim, não tivemos paz absoluta como na época dele. E agora, se você for olhar ao longo do tempo, tivemos épocas melhores e épocas piores. Paz absoluta não tivemos. E Jerusalém, historicamente falando, é a cidade do mundo que foi mais conquistada e reconquistada. Do mundo inteiro. Não é Miami, não é Los Angeles, Caribe,
Tem mais sentido, né? Você quer conquistar, você quer... É Jerusalém. Um monte de pedra. Será que não tem algum sentido mais profundo? Alguma coisa tem lá que está todo mundo procurando. Está todo mundo sentindo que lá é o local. Bom, e na divisão das terras, então agora, entrando em mais um detalhe. Aceito, obrigado. Mais alguns detalhes. Sim, por favor. Em relação a essa conquista, Yoshua, ele tinha um papel de conquistar e dividir as terras. Eu expliquei da outra vez que dividir também era uma forma de conquista. Conquistar era conquista nacional, dividir significa vai lá e vai lá lutar pelo teu canto. Lembrando, como que foi feita a divisão da terra de Israel? A Torá, na verdade, já descreveu para a gente, na época de Moshe Rabbeinu, como que seria a divisão. A divisão seria, na verdade, de forma profética e justo, por coincidência, entre aspas, caía que a tribo que tinha maior população pegavam um lugar maior. A tribo que tinha menor população, assim também. E também você pode imaginar, né, quando é para você dividir duas coisas entre dois filhos, vou te falar, você coloca um copo de guaraná. Você não imagina. Mas olha aqui, tem um cabelo a mais. É um milímetro a mais. Você cresce é a mesma coisa. Só muda de Guaraná, muda o tamanho do carro, muda o tamanho do prédio, só muda os tamanhos. O tamanho. Eu falo, as crianças brincam com carrinho e os adultos brincam de carrão. Só é maior e mais caro. Amém. Então, mas o meu carro é mais bonito, o meu carro é melhor, esse carro é meu. Mesma coisa. Se a gente não evolui espiritualmente, fica na mesma coisa. Então, o que acontece? Você pode imaginar a loucura que era, que poderia ter sido. Mas Moshe Rabbeinu já garantiu, Deus já garantiu, é profético. Vai ser um sorteio, e junto com o sorteio, na hora que eles tiravam o papel, era uma madeira, um pedaço de madeira, a madeira falava, para não ter dúvidas. Ah, não, mas ele colocou, estava lá no canto, ele colocou a mão lá, sabe como é que é? Não, ele puxou, ele estava olhando. Não. A madeira falava, eu sou terra tal para tribo tal. Acabou. Não precisava de sorteio, você podia... Mas Hashem fez dessa maneira. Tem uma explicação mais profunda, porque foi de sorteio e ao mesmo tempo foi de acordo com a população. Posso depois elaborar nisso. Mas a ideia é que não tivesse discussão. E ainda mais, você quer a parte norte de Israel, você quer perto do Kinneret, ou você quer a parte sul. Você quer estar perto de Tel Aviv ou Jerusalém. Você tem dois Israel, você tem Jerusalém e Tel Aviv. Você quer estar no Jerusalém ou você quer estar no Tel Aviv? Claro, estou usando termos atuais, mas a ideia é de que realmente ela foi feita por Deus, era a única forma, Mais uma coisa curiosa, que a gente vê na Torá, de que as primeiras gerações, pelo menos, eles não poderiam casar tribo com outra tribo. Era proibido. Por quê? Porque se alguém de uma tribo casa com outra, de repente, vai começar a mudar as terras. Eu levo comigo o meu campo. E aí vai ficar uma bagunça. Então, nas primeiras gerações, isso foi proibido, para se manter as tribos originais. Depois, aquilo foi permitido e se misturou, e não tem problema. Mas, originalmente, as primeiras gerações, aquilo foi, eles não poderiam se casar entre si. Essa história, inclusive, está registrada na Torá das 5 filhas de Stofhat, que elas vieram, falaram, elas entraram lá sem pai, quem herdava a terra era sempre o homem da família, e elas acabaram herdando sem ter o homem da família. Só que elas teriam que casar dentro da tribo, porque senão, se elas casassem com outras tribos, hoje você tem essa terra, amanhã você casou, e aí? Vai perder aquele pedaço de terra que pertencia à sua família, vai passar para outros. Mas depois de um tempo isso foi permitido. Quem foi que recebeu? Quem foram que receberam as terras? Quantas tribos nós temos? 13. A gente fala são 12 tribos. Se você contar, são 13 tribos. Porque Yosef, ele teve 2 filhos e ambos foram considerados tribos, que é Efraim e Menashe. Então, no judaísmo, eu falo, outro dia uma pessoa fez uma pergunta, eu falei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando que o mundo foi criado? Que mês? A gente fala Tishrei. Tem Marloket. Alguns falam que é Nissan. Quando a Torá foi dada? Em Sivan. Sivan. Que dia? 6 ou 7. A gente também não sabe. Então, você não sabe que dia o mundo foi criado. Você não sabe que dia certo foi dado a Torá. O que você sabe? Que judaísmo é esse? Que história é essa? Você não sabe quando o mundo foi criado e quando começou o judaísmo. Só isso. Não resta tudo certo.
querendo provar para ele, assim, mostrar a ideia de que tudo tem machloket, tudo tem discussão. Você fala Shalom Aleichem, ele responde Aleichem Shalom. Então, quantas tribos temos? 12. Não era 12, era 13. Então, é 13 tribos. Por que você fala que são 12 tribos? São 13 tribos. Tá bom que Jacob teve 12 filhos, mas quando saíram do Egito eram 13 tribos? Porque você fala que são 12. No peitoral do Cohen Gadol, você tinha 12. Você fala de 12 tribos. Complicado, né? Qual a resposta? A resposta é que são 12. O número, digamos assim, cabalístico oficial é 12. Depende de qual contexto. Alguns contextos você exclui a tribo de Levi. Por quê? Porque quando se trata de herdar a terra de Israel, eles não herdaram a terra de Israel. Eles não têm um ponto fixo onde fala isso aqui é a minha parte. E, em alguns momentos, os dois irmãos, Efraim e Menashe, as duas tribos, elas eram chamadas como se fosse uma única tribo. Então, depende do contexto. E o que acontece? Aonde eu quero chegar com isso? Que 2,5 tribos, elas tinham recebido a sua porção já na época de Moshe. Reuven, Gad e metade de Menashe. Por que eles receberam lá? Moshe Rabbeinu fez a conquista da fronteira de Israel. Aquela terra era muito boa para o gado. Eles tinham gado em abundância. Fácil de lembrar em português, gado. Então essa foi a tribo que ficou, né? Então Reuven, a primeira, Gad e metade de Menashe, eles ficaram lá. Aí eles chegaram para Moshe e falaram, não, a gente quer ficar aqui. Moshe Rabbeinu ficou bravo. Como assim? Vocês querem ficar aqui? Não, a gente vai na frente, a gente vai conquistar. Depois a gente volta. Vamos deixar aqui nossas esposas, nossos rebanhos, e assim foi. Então, eles já tinham recebido a parte deles, então terminou a guerra, vai para lá. Só que eles não só que cumpriram a palavra deles, de irem para a guerra, de serem os primeiros na guerra, todo o Israel se assentasse. A gente estava com saudades de casa. A guerra nacional já foi, mas a gente falou, tinha guerras civis. Vocês falaram, a gente está aqui. Estamos aqui para qualquer coisa. Não somos covardes. Eles ficaram lá até o final. Agora, curioso, um detalhe interessante. A Torá conta para a gente que quem tinha gado em abundância era Reuven e Gad. Como apareceu essa metade de Menashe? E por que metade? Qual metade sim, metade não? Na verdade, a história de Menashe é um pouco trágica. Menashe não tinha nada a ver com essa história de Gad. Foi decretado que a tribo deles ia ser cortada na metade. Por quê? Por quê? Então a história foi que quando o Binyamin ele foi acusado que ele tinha roubado a taça na história de Yosef com os irmãos, eles agora estavam voltando para casa, tudo bem, maravilhoso, só porque Yosef lembrei, o Yosef ele mandou esconder a taça dentro de Binyamin para acusar eles, etc, que eles fizessem tchuvá, etc. E aí o Yosef, depois que eles foram embora, estão no meio do caminho, ele mandou alguém lá no meio do caminho e falou, vocês roubaram. Nós roubamos? Quem roubou vai ser escravo. Aí começa a procurar, finge que não sabe de nada, Reuven, Shimon, Binyamin, aqui, você pegou aqui essa taça que ele profetizava, vai ser escravo. E aí que Judá falou, peraí, que história é essa? Ele foi lá, se levantou, eu prometi para o meu pai que eu ia trazer ele de volta, etc. Aí quando Yosef viu que ele era muito sincero, e ele se arrependeu por aquilo que ele tinha feito muitos anos antes com Yosef, então ele falou, tá bom, eu sou Yosef, etc. Mas na hora que eles souberam que eles tinham que voltar para o Egito, quando agora eles pensaram que finalmente resolveu o problema, eles rasgaram suas roupas. Sim, lutando pela tragédia que tinha acabado de acontecer, que o irmão agora foi pego em flagra, ou acusado de ser ladrão e teria que ser escravo. Eles rasgaram as suas roupas. Quem foi esse mensageiro que o Yosef mandou perseguir eles e acusar? Menashe, um dos seus filhos. Ele não mandou um soldado egípcio. O esquema estava entre família. Então ele falou para o filho dele, corre lá atrás e vai lá e pega eles. Então Menashe, já que ele fez com que eles rasgassem as suas roupas no meio, nada fica em vão. Lá na frente, você recebeu sua tribo. Você é grande o suficiente, cresceu no Egito, num lugar completamente imoral, e você se manteve firme no seu judaísmo. Você tem seus méritos. Mas isso não vai ficar barato. Seus descendentes daqui 250 anos, eles vão receber a porção deles metade.
vocês dividiram as roupas dos seus irmãos, vocês agora vão estar divididos nas suas terras. Foi um castigo. Por quê? Tá bom que a intenção de Yosef podia ser das melhores, mas ele causou um sofrimento muito grande para os irmãos. Lembrando aqui que estamos falando aqui de grandes sadiquim. A Torá fala que eram todos sadiquim. Então, no nível espiritual deles, então ele teve o seu troco. Então, por isso o Menashe ficou metade fora, metade dentro. Aqui a gente entende que às vezes a gente não enxerga o resultado das nossas ações nessa vida, mas talvez quem vai colher aquilo vai ser teu filho ou teu neto. E se no lado negativo isso funciona, no lado positivo, muito mais. Então, se a gente faz alguma coisa, tudo tem um cálculo. Nada vai ficar em vão. Esperamos que seja sempre as coisas positivas. Isso que aconteceu com Menashe. Tem mais uma explicação, não lembro qual é, mas tem mais uma explicação por que eles receberam metade, metade. Vamos agora para o último tema. Os Leviim, está escrito que eles não receberam uma porção na terra de Israel, porque Hashem é a porção deles. O que significa que eles não receberam uma porção na terra de Israel? Tem dois detalhes. Número um, as tribos, cada uma delas recebeu o seu território. Leviim não tinha um território fixo. Eles estavam espalhados. Não só isso. Eram três, não três. 3 ou 6 cidades que tinham. Não. Tinha 6 cidades de refúgio. Mas que lá eles moravam. Mas além das cidades de refúgio, eles tinham outras cidades. Tinha, vamos ver, depois lembrar quantas, não sei se era, várias cidades que eles tinham. Esqueci agora o número. Dezenas. Dezenas de cidades que eles tinham. Podiam ficar lá os que eram acusados também? Sim, poderiam usar também. Não, e por isso já está confundindo. Tem as cidades de refúgio, que é uma coisa, e as cidades de refúgio, as cidades dos levitas também poderiam servir como uma cidade de refúgio. Esse é o ponto. Mas o Levi não tem necessariamente a ver com cidade de refúgio. Então, eles, primeiro, não receberam um território específico, especialmente como a gente falou, aquele território é teu, é da tua família, você vai se casar entre si, vai ficar com você pelo menos por algumas gerações. Não, eles não tiveram. Não só isso. Eles foram os últimos a receberem. Ao longo desses 7 anos, teoricamente, poderia falar, bom, Sheve, tribo A, B, C já recebeu? Então pega aqui 10, 15% dos Leviim e manda para lá. Vai tirar um pouco de cada um. Não. Esperou todo mundo receber e aí só que eles se fixaram nas cidades. Qual é a ideia? Então a Torá aqui fala para a gente, a Torá fala que ele repete também, a ideia de que Hashem é a herança deles. O que significa que Hashem é a herança deles? No sentido simples vocês vão receber 24 tipos de impostos. Vocês não têm terra para trabalhar. O intuito dos levitas eram que, inclusive, desde o Egito, que a gente falou que a tradição se perdeu ao longo dos anos que eles ficaram no Egito. O povo era idólatra. Os únicos que não foram escravizados e não fizeram idolatria, não foram escravizados, foi a tribo de Levi. Então, eles se mantiveram muito firmes ao longo de todo o tempo. Então, e ainda no pecado do bezerro de ouro, que até então quem era o privilegiado era o primogênito, desde a morte dos primogênitos. Aí eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, então Deus falou, então quem vai ficar com tudo vai ser só os Levi, uma tribo de Levi que se divide entre Cohen e Levi. Então, eles estão exclusivos para Deus. Servir o Beit HaMikdash, rezar, estudar, são pessoas espiritualizadas. Portanto, eles não têm uma terra fixa. Não vou conectar eles com o material, não vou conectar eles, aqui é teu espaço. Você tem um lugar que você está morando, tem um lugar para morar. Isso não vai te faltar lugar para morar, mas não tem um lugar que é teu, não tem um território devido. E não só isso, não somente que isso era importante para os Leviim, mais importante que para os Leviim, isso era importante para o povo. Para o povo entender que até mesmo o Faraó entendeu que qualquer nação precisa ter os seus sacerdotes. O Faraó isentou da escravidão uma tribo inteira. Espera aí, trabalho, mão de obra. Se você está escravizando, que diferença faz? Claro que eles tinham o mérito de ter estudado a Torá, isso no âmbito espiritual. Mas no âmbito físico, o Faraó entendeu que todo povo tem que ser os teus clérigos. E eles ficaram isentos. Então, o que acontece? O nosso povo tem que saber que temos pessoas que eles são aqui, estão representando a Kadosh Baruch Hu. Você vai dar o teu filho primogênito, vai dar o teu animal primogênito para quem? Para Hashem. O que quer dizer dar para Hashem? Vai lá e dá para o Cohen, ou resgata do Cohen.
Então, a primeira fruta, vai lá no Beit HaMikdash, faz uma cesta, um ser humano de carne e osso vai comer e você está dando para Deus. Oh, peraí, estou dando para Deus, joga para cima, se ele pegar é dele, né? É a história famosa. Eu vou dar para Deus. Não, é através dos Kohanim. Então, portanto, não somente que eles não podem ter terra, para eles não se tornarem materialistas, entre aspas, vocês têm que dar das suas terras. Vocês vão ter que abrir mão de um espaço do teu território para que eles possam morar. Ceder um espaço para eles morarem. Portanto, Moshe Rabbeinu, Yoshua, os Levi, ele fez eles esperarem, ou eles próprios esperaram, até todo mundo ganhar. Você ganhou? Pessoal, agora vamos lembrar. A gente não pode esquecer daquilo que a gente falou, que os Levi fazem parte. Então, não mandou um para cá, um para lá. Esperou todo mundo receber. Aí ele falou, agora vamos para começar a comer? Ah, não, agora tira. Vamos agora se diminuir. Mas minha casa estava grande, não sei o quê. Tinha aqui piscina, tinha academia, churrasqueira. E agora eu tenho que tirar, vou ter que diminuir? Exatamente. Para você entender que cada um tem que dar uma porção deles. Por isso, mesmo que os Levim ficaram um pouco em cada tribo, alguns Levim também ficaram do lado de fora de Israel. Porque Reuven e Gad também tinham que dar da porção deles para os Levim. Mas Moshe, ele poderia falar, bom, já que eu já estou dando para essas 2,5 tribos, então já vou reservar 10%, 5% para os Levim. Deixa eles morarem aqui já também. Ou deixa as esposas dele, o que for. Ou reserva já um. Não. Deixa todo mundo receber. Aí quando você está pronto lá para começar a aproveitar, peraí. Agora você vai lembrar de fazer a brachá. Agora você vai lembrar que tem a Kadosh Baruch Hu. Então, essa ideia dos Levi não terem recebidos tem uma lição para cada um. A lição para o Levi entender que ele não tem uma terra própria, e, ao mesmo tempo, a lição para o povo saber que eles têm que dar prioridade para... 10% da terra? Não, eu estou dizendo 10%. São 13 tribos. Você tem que dar os Levi, certo? A tribo de Levi, na verdade, não era grande. Era menor. Era a menor que tinha. Por quê? Sabe que interessante? Porque o povo judeu, a Torá fala que é igual a massa de bolo. Quanto mais você bate, mais cresce. É escrito, kasher, quanto mais... Os Levi não foram oprimidos. Então, eles multiplicaram muito menos. Interessante, né? Com a matemática. Então, assim, talvez seria 3% da terra, ou menos, né? Fazer a conta, não é difícil fazer a conta. Você faz a conta quantos tinham na tribos, então seria talvez 20 mil para 600 mil. Quanto dá a proporção? Um pouco. E os levinos sabiam que não iam ter a terra? Eles sabiam que não iam ter terra? É 0,3, talvez? É isso? 0,3. Fala. Mas eles não participaram do sorteio. Eles nem participaram do sorteio. Tá. Não tem? Então, imagina, tá saindo, não sai o nome, de repente acaba e... Eu fiquei sem. Faltou uma. Não tem mais nenhum. Fala, Mordecai, só um minutinho. Mordecai, pode falar. Aquela parte, estou tentando analisar aqui para poder entender uma coisa. A parte do luto do Yosef, que ficou como castigo, apesar que eles venderam o Yosef e eles sabiam disso. Como fica isso aí? Porque eles sabiam que Yosef não tinha morrido. Não, eles tinham ido para o Egito procurar o Yosef, inclusive. Eles sabiam que eles não mataram o Yosef. Eles saíram à busca dele. Então por que esse negócio da roupa? Eles sofreram por causa dessa perseguição, do que o irmão, o filho do Yosef veio lá acusar eles. Foi a última acusação que ele fez. Claro que a intenção de Yosef era boa. A intenção não era se vingar. A intenção dele era... Não, tá... Só um minutinho. Os Kohanim ficavam onde? Dentro dos Levi ou tinham outra terra para eles? Não. Tribo de Levi, junto. Cohen, Levi, sim. Então, ele foi lá com a intenção... A intenção de Yosef era provocar os irmãos para fazerem tshuva. Ele, de fato, conseguiu. Ele percebeu que, no último momento, Yehudá, que foi aquele que vendeu ele, categoricamente, literalmente, ele foi lá e se arrependeu e está entregando a sua vida. Fala, eu vou de escravo, mas não deixa o Binyamin. Mas tudo bem, mas ele teve um sofrimento. O fato que o filho de Yosef foi lá, perseguiu ele e fez com que eles rasgassem a roupa, ele teve que pagar por isso.
Concluir, inclusive uma correção, que a gente estava falando, que acho que o Eliel estava aqui aquele dia, que ele falou da cidade de Jericó, que é perto do Mar Morto. Então, de fato, aqui só vai dar para acompanhar quem está no vídeo, né? Quem está só ouvindo não dá. Então, aqui a gente tem o Egito. Vamos ver se dá para ver. Aqui a gente tem o Egito e aqui está Eretz Israel. Então, vou explicar 3 conceitos. Aqui, esse seria o caminho mais direto para eles entrarem em Israel. Vai por aqui, não tem que atravessar o mar para cá. O mar que eles atravessaram foi aqui. Eles saíram completamente de rota, fizeram tudo isso aqui para entrar aqui. Por quê? Porque Deus falou, os 40 anos, porque Deus falou, eu não quero que eles façam uma linha direta, porque vai que eles vão dar de frente com os inimigos, eles vão ter o caminho de volta muito fácil para voltar para o Egito. Ou seja, se ao longo dos 40 anos, quando eles estavam lá no meio do deserto, eles quiseram voltar quantas vezes, se a linha fosse reta, seria um risco maior. Sim, Hashem escreve. Tem muito a ver com aquilo que a gente falou, de que a conquista da terra de Israel tem que ser gradual. Então, a mesma coisa de passar pelo deserto seria como se fosse uma ponte de adequação para que eles pudessem entrar em Israel. Tá, aí eles foram para cá, então aqui tá, que eles atravessaram, só lembrar que eles atravessaram na mesma margem, entraram e saíram na mesma margem, não foi atravessaram literalmente o mar, eles entraram e saíram na mesma margem, fizeram um semicírculo. Aí que está todas as paradas que eles fizeram, caminho aproximado, tem aqui o Sinai, etc. Opa. E, por último, aqui então, só para a gente ver aonde eles entraram em Israel. Então, aqui está Jericó, certo? E logo abaixo, de fato, está o Yam HaMelech, o Mar Morto. Certo? Eu achava que Jericó está mais para cima e Yam HaMelech, eu falei da outra aula, quem lembra, eu achei que estava mais para baixo. Mas realmente o Jericó está realmente muito perto do Mar Morto. E como a gente explicou na última aula, que Jericó ficaria realmente mais para o centro de Israel, que dessa forma, em termos táticos, estratégicos, valia a pena a questão de que eles assim separaram os reis do norte dos reis do sul. E assim, estrategicamente falando, seria mais fácil eles conquistarem. Então, aqui foi onde eles entraram, Jericó. Então, Jericó, eles foram partindo para as próximas cidades, etc. Só queria mostrar isso aqui. Ok. Baruch